Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O RES recebe hoje um convidado muito especial. É um pesquisador que é, ao mesmo tempo, talentoso, sensível, jovem e profundamente experiente. Ele tem 3 graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado em diferentes áreas. E a sua formação, né, e atuação na pesquisa permitem uma interface transdisciplinar e diferenciada sobre os temas de fronteira na nossa linha de pesquisa, né? Nós vamos deixar o link do currículo Lattes dele aqui na descrição do vídeo para vocês verem os detalhes dessa formação. Mas o que eu quero destacar nessa apresentação, né, e nesse seminário, é a contribuição que ele nos traz para pensar a ideia, entender o conceito, né, que ele propõe, que ele adota de ciências indígenas. Por que isso, né? Porque isso está assim tão forte nesse momento de pesquisa do nosso grupo. Já faz alguns anos que abordar sobre esses saberes indígenas e tradicionais na formação de professores tem sido um grande desafio, né? E, sobretudo, uma motivação apaixonada para entender e aprender sobre esses valiosíssimos saberes ancestrais, principalmente no empenho por desconstruir estereótipos, que acho que é o primeiro passo, né, para essa educação renovadora, transformadora, decolonial e etc. No entanto, tem crescido um incômodo, uma inquietação quando tentamos argumentar sobre o valor desses saberes, classificando-os como oriundos de diferentes epistemologias, né? Pensem comigo, se o termo e o conceito de epistemologia se estabelecem, né, no contexto de uma ciência ocidental e acadêmica, será que ao usá-lo a gente está reforçando, estamos dizendo que só tem valor aquilo que pode ser classificado e compreendido pelas lentes e parâmetros de um sistema já estabelecido? Será que falar em outras epistemologias não é um ato que, ironicamente, reduz, subalterniza e distorce os modos autênticos e profundos de conhecer, explicar, vivenciar, compartilhar esses maravilhosos saberes tradicionais? Então, classificá-los como outras epistemologias não reduz aquilo que a gente está querendo valorizar, é sobre essa encruzilhada filosófica e humana que o nosso convidado irá nos guiar. Preparem-se para um seminário que promete mexer aí com algumas ideias que a gente vem construindo a respeito dos saberes ancestrais e tradicionais. Fiquem conosco até o final do vídeo, né? E aí, nos ajudando a avançar em tais reflexões, é com alegria que eu agradeço o aceite para estar aqui conosco, querido Vitor Fabrício Machado Souza. Muito obrigada. Obrigado, Thaís, e obrigado a quem veio aqui hoje nos acompanhar. Eu é que fico feliz pelo convite. Eu digo assim que estou em campanha, né? Aliás, estou em campanha permanente, em guerrilha permanente, militância permanente, porque estou nessa caminhada há um tempo e nos encontros que a gente tem nas universidades ou nas falas que a gente vai ter, é muito comum a gente se deparar com observações do tipo: ah, mas isso que esses indígenas estão fazendo não é bem ciência, porque ciência é isso, a gente precisa defender a ciência. E o que a gente tem observado
que muito pelo contrário, né? E eu pretendo passar por isso hoje, então estou muito feliz pelo seu convite, Thaís, e que a gente possa ter uma discussão bastante profícua, né? Eu começo me apresentando brevemente pela minha trajetória acadêmica, né? Eu sou nascido em São Paulo, mas cresci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Tupã, cidade que tem aldeia indígena do povo Caingangue e do povo Krenak mais recentemente, né? Isso não é um fato não trivial, depois eu explico por quê, né? Na minha trajetória acadêmica, eu me formo na licenciatura em Física no Cefet, era Cefet, depois se transformou em Instituto Federal, trabalhando com a recém lei de inclusão, né, que tinha saído em 2006. Já estava preocupado com isso, porque, bom, já que temos que trabalhar essa questão, então foi lá que eu vou ao Maranhão, atrás do Éder Pires de Carvalho, que é uma referência, cego, né, um pesquisador da Unesp que é cego. Vou conversar com ele e faço a minha iniciação científica nisso. Depois ingresso no mestrado na Interunidades de Ensino de Ciências, trabalhar com a professora doutora Lúcia Helena Saceron, e vou para a área da análise discursiva, então, desde Bakhtin até Wert, né, pensando no papel da pergunta que os professores desempenham nas aulas investigativas, né? Então, esse aspecto linguístico da pergunta, saber perguntar, saber o que não perguntar, é o que eu faço no meu mestrado, e desse trabalho resultam aí 2 artigos e um livro que, felizmente, ainda são bem utilizados ainda hoje, esse alfabetização científica na prática e a importância da pergunta nas aulas investigativas. Terminando o mestrado a contragosto da minha orientadora, que eu queria que eu fosse direto ao doutorado. Eu permaneço em sala, porque eu comecei a dar aula já no segundo semestre da graduação, passei 13 anos trabalhando na educação básica, toda essa trajetória é paralela, né? Eu não fui fazendo uma coisa e depois a outra, é sempre tudo ao mesmo tempo. E no começo da graduação, da minha segunda graduação em filosofia, eu já tinha conhecido a obra do Viveiros de Castro, porque eu era livreiro, trabalhei como livreiro aí 15 anos, e muita coisa passa na nossa mão quando a gente é livreiro. Eu era livreiro desde menininho, né, desde criança, e acabei também tomando contato com essas outras formas de ver o mundo, né? O que me relembrou a minha parte na infância em Tupã, onde conhecia, né, os indígenas ali, mas, sabe, isso nunca tinha conectado, né? Então, eu passo basicamente a minha segunda graduação em filosofia trabalhando com epistemologias indígenas, se é que a gente pode dizer assim, depois a gente pode discutir ou problematizar esse termo, né? E eu destaco aí desses trabalhos que eu deixei citado na UFABC, um deles que é sobre fenomenologia hermenêutica, no qual eu olhei sobre esse aspecto para os Imbiá-Guarani do Rio Grande do Sul. Pensar o que é fenômeno, o que é acontecimento, o que é contiguidade, quer dizer, os conceitos da fenomenologia russiana, fenomenologia de Heidegger, mas olhando para os povos indígenas. E esse movimento eu fiz quase a graduação toda, sabe? A graduação me apresentava um conceito, eu tentava antropofagizar esse conceito de algum modo. Então, o trabalho que está aí embaixo, do desnegativo, também é um exemplo desse tipo, que você está me apresentando o conceito Foucaultiano de dispositivo, aquelas pequenas coisas no nosso dia a dia no qual a microfísica do poder se manifesta. E eu devolvi o trabalho final dizendo, bom, se existe o dispositivo, existe o desnegativo, porque existe aqueles que resistem a esses dispositivos, né? Então, eu passei boa parte, embora o meu doutorado, de fato, tenha acontecido em 2 anos e meio, eu passei aí 5 anos dessa segunda graduação amadurecendo isso. Então, é como se fosse um longo doutorado. E eu faço o meu TCC na filosofia com o problema do relativismo em Montaigne, né? O Montaigne, para quem não conhece, é um filósofo francês da época do Descartes, em que estava francamente contra, né? Ele escreveu os ensaios dos canibais, Apologia de Sebon Remon, falando
Esse povo que vocês estão chamando aí de selvagem, não tem nada de selvagem, muito pelo contrário, selvagens são vocês, né? E eu estava discutindo especificamente se o Montaigne era relativista cultural ou se era um cético, como era a tese do meu orientador, então. E aí, depois disso, eu finalmente ingresso no doutorado na Faculdade de Educação, e lá vou desenvolver o meu trabalho, no qual eu fui compreender o que professores e professoras de ciências estavam fazendo nas aulas indígenas, né, nas aldeias. Ou seja, que tipo de construto epistemológico eles estavam lidando, construindo, edificando, e do ponto de vista metodológico também, de que forma faziam. Então, eu viajo aí pelas aldeias, sobretudo de São Paulo, né? Mergulho também nas bibliografias disponíveis na época das licenciaturas interculturais, vou passar por isso mais tarde, na UFMG, então os povos de Minas, os povos do Sudeste, e pela literatura, outros povos, para entender essas questões, e desse trabalho tem aí 2 artigos publicados mais recentemente, e tem outros que saíram depois no pós-doc. Para essa fala, especificamente, eu trouxe o que aconteceu depois do meu mestrado e depois do pós-doc. Pós-doc, aí eu vou para os estudos culturais, efetivamente, provocado por um antropólogo na banca, o Salvador Scavelson, que falou, você está vendo como as ciências operam lá no mundo indígena, mas você não está percebendo que, ele não falou dessa maneira grosseira, né? Ele falou, você não está percebendo que esses povos indígenas, quando falam das ciências que praticam, eles não estão falando da ciência que eles praticam, eles estão falando da ciência dos não humanos. Então é preciso dar um passo além, né? Como que nós aprendemos com a ciência dos não humanos, das plantas, E é isso que eu vou fazer no meu pós-doutorado, e desse pós-doutorado eu paro de dar aula na educação básica, vou ser professor substituto na UFLA, a princípio, onde conheço o Alexandre Bagdonas, que orienta o trabalho da Ágata aqui. E depois vou para o interior do Maranhão, em Bacabal, trabalhar na educação do campo do Maranhão, onde eu tive mais contato com outros povos indígenas do que antigamente se chamava Grande Timbira, né? Craô, Canela, Pinayé, Roncamecrá, que são antigamente chamados de Timbira, são povos de tronco linguístico macro G, e aí passo no concurso e venho para a Universidade Federal do Paraná, aqui no litoral de onde falo. Então, esses processos nesse processo todo, resulta nesse livro, Espectro Genipapo, que felizmente foi publicado, terminei de escrever ele em 2022, então já deveria estar numa segunda versão atualizada, né? O Ciência Muda, que é uma organização minha, uma disciplina na pós-graduação de Estudos Culturais da USP, com estudantes do mundo inteiro, né, de África, de Ásia, do Brasil, mas na Bolívia, né? E a gente fez uma publicação coletiva, está disponível na plataforma da UFPR, e 2 artigos que já estão publicados e 2 que eu acabei de submeter, né, em parceria com várias pessoas. Então, é aqui que eu chego, né? Então, falo desde a Universidade Federal do Paraná e vamos seguir adiante, porque eu acho que tem coisas muito importantes para a gente conversar. Eu gosto de trazer essa imagem só para lembrar que, quando a gente fala de povos indígenas, a gente não deve pensar que existe indígena só no Brasil ou só na América Latina, né? A gente está falando aí de 6 a 7% da população mundial, mais de 500 milhões de pessoas são indígenas. Indígenas de diferentes tipos, fenótipos, práticas culturais, mas que se caracterizam como indígenas exatamente porque antecedem na sua relação com a natureza, uma relação de caráter positivo, mais adiante falo sobre isso, e antecedem aos estados, e os estados com E maiúsculo, né? Seja o estado andino, seja o estado mongol, seja o estado chinês, né? Esses povos têm modos de vida que prescindem do estado, para usar a definição do próprio Pierre Clastres, né? Então, nós temos um contingente muito grande de pessoas nesse mundo que são indígenas. Essa publicação aí do lado, ó, Indígenas no Mundo, em 2019, mostra já, está disponível, inclusive, na internet, o arquivo já mostra a variabilidade, né, dos povos indígenas que existem, né, no mundo inteiro.
E para a gente entrar, aqui são alguns dos referenciais que eu vou trabalhar no dia de hoje, e já deixo de saída essa discussão, Thaís, eu preparei esse exatamente para você, para a gente discutir depois. Eu deixei o Justino Sarmento aqui na foto, porque o Justino, quando eu estava no doutorado, eu encontrei um artigo dele, que é esse artigo aqui, é um artigo de 2013. Veja, lá em 2013, o Justino é tucano, ele escreveu esse artigo Ciências e Saberes Tradicionais. E agora, em 2024, eu me deparo com o Justino de novo na revista Science, né? Nesse artigo que eu imagino que vocês já devem ter lido, discutido, porque ele virou notícia, né? Que é onde finalmente vão reconhecer para muitos dos nossos colegas e nossas colegas da área das ciências que se recusam a reconhecer isso, que as ciências indígenas são ciências no mais alto grau de sofisticação dos seus resultados, né? E esse artigo discorre sobre a conservação ambiental e essa relação. Então, por que eu estou colocando o Justino lá de 2013, o Justino na revista Science, né? Porque ele é um dos que está falando sobre isso há muito tempo, né? Aquilo que nós indígenas fazemos é ciência, está dizendo o Justino. E aí, só para ilustrar isso, eu coloco dois eventos super recentes aqui, né? Aqui o Simpósio Itinerante Ciências e Cientistas Indígenas em Confluência de Saberes, da Universidade Federal do Sudoeste do Pará, e aqui o encontro do CNPq sobre Encontro Internacional de Ciência Indígena e Justiça Climática. Ou seja, para ser bastante sucinto no argumento, a gente não precisa nem se estender sobre isso, a resistência que muitos dos nossos colegas, das nossas colegas, têm em chamar ciência indígena de ciência, a gente sabe de onde vem, a gente sabe que tem uma matriz colonial aí muito poderosa. Então, a gente prefere não usar por temer, mas, ou às vezes falar, não, mas é porque eu conheço um indígena que diz que é melhor não, sabe? As visões distintas, elas são sempre, elas aparecem, né? É que nem se falar, mas tem um indígena que eu conheço lá que é bolsonarista. Bom, vai ter, ser humano, isso não significa que todos sejam, né? Então, a maior parte das pessoas, a gente teve uma reunião aqui na UFPR com o André Banil, à época que ele estava no Ministério dos Povos Indígenas, em que ele estava reivindicando a cadeira indígena no assento do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Conselho, né? E pensando, ele não está mais lá, não sei como anda essas discussões, mas pensando numa revista acadêmica indígena aos moldes de algumas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, para mim, essa é uma discussão há muito tempo superada. Quem resiste a ela resiste, não é um juízo de caráter, né? Mas é porque ainda foi educado, digamos assim, né? Foi educado na universidade por um modelo euro-americano, por uma etnociência euro-americana que é devota de Platão e Aristóteles, portanto, bastante limítrofe nos seus limites, que pensa que essas outras coisas não são ciência, né? Então, na minha opinião, e não é só minha, essa discussão está bastante pacificada, não está, mas pelo menos da reivindicação do termo, isso já está bastante contido. Bom, e o que vem a ser isso para a gente entrar efetivamente nessas questões? Acho que a gente precisa partir de uma questão que é a tal da ontologia, né? Para quem está aqui nos ouvindo, quando a gente fala em ontologia, a gente está falando em maneira de enxergar o mundo, né? Em formas de enxergar o mundo. Ou pelo menos essa é a compreensão atual, né? Porque a ontologia lá na Grécia clássica é o estudo do ser, né? Na filosofia. O ser, o que é, só que quando a gente traz isso para o mundo indígena, essa ontologia ou as cosmologias, né, são termos que se misturam às vezes, porque se todos são, tudo é o estudo do ser, né? Então, a ontologia é quase que a sociologia dos seres, né? Então, esse conceito se amplia na antropologia para falar, bom, ontologia é a maneira que você enxerga a realidade, né?
E a gente tem que saber que a nossa visão de mundo é uma visão construída historicamente, que faz com que a gente pense que determinadas coisas são reais e outras coisas não são reais. Para a gente que está na física, trabalhou lá com a física quântica, sabe que essa é uma discussão que está bastante presente, então talvez seja até mais fácil para a gente saber que a noção de realidade que a gente tem é uma construção, ou baseada nas crenças que a gente tem. Né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos na graduação, que assim, percebe que você precisa ter um exercício de crença muito poderoso, uma maquinaria ontológica muito poderosa, para achar que aquela foto de você bebê e a sua foto hoje são a mesma pessoa. É um ato de crença indizível, assim, né? Coisa que a maioria dos povos indígenas de terras baixas não vão dizer, não, efetivamente não é a mesma pessoa. Né? Há ritos, inclusive, de mudança de nome, mudança de corpo. Isso que a gente diz de ontologia. E falo disso porque, no trecho que está aí, eu nem preciso ler, imagino que vocês já devam ter passado os olhos, no trecho que está aí, os próprios povos indígenas do Brasil estão dizendo a montanha é viva, o animal é vivo, ou seja, essa dimensão ontológica de que esses seres todos são agentes de conhecimento, portanto, agentes epistemológicos e pedagógicos, alguém poderá pensar, e é provável que até esteja pensando nesse momento, não, mas uma montanha não pensa, uma anta não, sabe? Isso é a sua visão de mundo, a sua ontologia resistindo à diferença, né? Não estou dizendo aqui que é simples essa compreensão, mas a gente precisa ter em mente que quando esses povos estão dizendo que o mundo é composto de seres, agentes, e esses agentes interagem entre si numa cosmopolítica, e essa cosmopolítica produz ciência desses seres em relação aos sapiens, por exemplo, que a gente não deve olhar para isso como despossuído, vou usar a palavra que muita gente gosta de usar e é perigosíssima, de verdade. Né? Não são. Muito pelo contrário. Se você prefere olhar a ciência pelos seus resultados práticos, a gente tem que esse tipo de conhecimento chega a resultados absurdos, né? E vou passar um pouco por eles, né? Então, essa distinção ontológica ela é fundamental. Não é só uma distinção ontológica, ela também é uma distinção epistemológica, a gente vai ver adiante. O Viveiros de Castro, que é o etnólogo brasileiro de maior renome, e ele sintetiza numa frase que eu acho bem interessante. Ele diz: nossa cosmologia, ou seja, ele está falando da etnociência euro-americana, essa que a gente estuda na faculdade. Nossa cosmologia imagina que o mundo é feito por as coisas vivas, né? Uma continuidade física, ou seja, tudo que é vivo tem carbono, tem DNA, né? É a química orgânica. Tem a química inorgânica e a química orgânica. E uma descontinuidade metafísica, ou seja, se apesar de tudo ser vivo, ser composto da mesma matéria, apenas um ser dentre essa matéria se distingue. Isso é aquela distinção clássica lá de Parmênides e Platão e Aristóteles, né? Que é o ser humano dotado de espírito, de intelecto, etc. O mundo ameríndio, vai dizer o Eduardo Oliveira de Castro, é o contrário, é o avesso. E essa lógica vai se aplicar para muita coisa até os dias de hoje, né? O que há é uma continuidade metafísica, ou seja, tudo é gente. A árvore é gente, a palmeira é gente, a anta é gente, a cobra é gente, a montanha é gente, o sol é gente. Só que essa gente está em corpo diferente, em carcaça diferente e muitas vezes com transições entre esses corpos, né? Há divisões aí, porque o próprio Viveiros de Castro vai chamar isso de multinaturalismo, mas o multinaturalismo ele tem um espectro na antropologia, ali na etnologia, bastante restrito aos Araueté, aos povos do Xingu que ele trabalhou, então ainda há discussões no mundo antropológico se usa isso, porque muitas vezes os povos indígenas mesmo, quando falam de si, eles adotam uma visão mais animista. Essa é uma discussão antropológica que a gente não precisa se aprofundar entre animismo, totemismo e multinaturalismo. O fato é que essas coisas estão vivas, estão atuando, estão nos ensinando. E essa distinção vai trazer para quando acontece o mau encontro, para usar novamente o termo do Calastris, um modo, uma ontologia se sobrepõe à outra, obviamente, não sem conflito, né? A gente não precisa nem parar para dizer que a gente está num grupo de história da ciência, a gente sabe que
As versões que nos contam desse encontro são muito atenuadas, numa conflagração, numa relação de sujeição. A gente tem essa ciência, que é uma ciência de Estado, diz já o Deleuze e Guattari lá nos Mil Platôs. O que é uma ciência de Estado? É uma ciência que emerge contra os povos e os modos de conhecimento dos povos que já existiam. Hoje em dia, para você ser cientista, né, você precisa ter um registro civil, não é? Não parece estranho isso? O que um pedaço de papel com número diz sobre a minha capacidade de fazer uma investigação científica? Mas, por incrível que pareça, é isso, porque essa ciência é atrelada à lógica de emergência do Estado, portanto, ela é devota desse Estado. É por isso que alguns povos, como é o caso dos curdos, dos palestinos, quer dizer, os palestinos acho que é uma outra discussão, mas dos maias de Chiapas, no México, né, negam o próprio Estado, né? Qualquer coisa que eu faça que tenha o Estado como intermediário, eu nego, porque ele é a raiz do problema no mundo indígena, né? Então, essa é uma discussão que tem em várias questões. E, em contrapartida, você tem outras ciências que são anteriores à separação de conhecimento, são anteriores ao registro civil, são anteriores. Ela está estruturada de uma outra maneira em que pretendo voltar para ela. Mas é importante ter nesse mundo, para usar o que o Mignolo trata muito bem, que são as vantagens comparativas, né? A ciência moderna é uma cabeça da hidra capitalista, né? Aqui tem essas três referências aqui embaixo, só para lembrar. A ciência, a dominação do conhecimento, ela é essencial e ela é parte do projeto, né? Não estou dizendo que o Galileu em pessoa mas o processo pelo qual essa ciência se constrói é um processo que, na sua origem, tem uma questão de negação. É tudo em relação àquilo que não é, né? Isso é a síntese da colonialidade, né? Eu digo que o modo que eu tenho de viver é melhor que o outro e anulo o outro. Eu digo que o meu modo de conhecimento é melhor que o outro e anulo o outro, né? Aqui um pesquisador indígena, o Líbio Alévalo, ele faz essa distinção em que mostra isso de maneira muito evidente, na minha opinião, né? Um tipo de ciência, ela é a ciência de Estado. Por ser uma ciência de Estado, ela é uma mercadoria, ela é uma propriedade, ela é setorizada, ela é fragmentada, ela é particular e ela é manipulada por interesses diversos, sejam financeiros, sejam estatais. Portanto, é uma ciência nociva. É o que ele vai dizer. Ele é do povo Yacoana, da Colômbia, o Líbio. É essa captura. O Ailton Krenak tem falas muito parecidas, né, nos seus ditos, né? É uma ciência capturada em que até a curiosidade se perdeu, né? A curiosidade legítima, aquela curiosidade de conhecer o mundo, se vai. Diga, Thaís, estou de olho aqui. Pois é, Vitor, eu tinha falado para você, né, que eu não era para ninguém interromper, mas eu não estou aguentando. E eu acho que Pronto. esse slide, ele reflete um pouco melhor a minha angústia. Porque de tudo aquilo que você estava falando, né, era justamente o oposto. Eu acho que as classificações dessa nossa ciência ocidental, que teoricamente teria partido lá da Grécia, depois vem se recortando, se estabelece no 19, vamos dizer assim, com maior proximidade, né, ao que fica aí canonizado nessa hidra, a cabeça da hidra capitalista, que eu achei fantástica essa metáfora. Imagina que essa ciência dá conta do que os indígenas produziram e produzem. É justamente o oposto. Eu acho que é uma inferiorização de um saber que possui elementos que a nossa ciência ocidental não alcança. Aquele slide onde o Mundo Curu está descrevendo, o Krenak aparece também, aí um outro depois. Imagina que a nossa ciência dá conta disso, não dá. Então, quando eu digo assim, não é ciência, eu estou querendo dizer, a nossa ciência não tem elementos para validar esses saberes. Esses saberes são superiores aos nossos. Primeiro, porque só você pensando no propósito. Eles não criaram as armas de destruição em massa. Eles não criaram as anfetaminas. Eles não criaram.
esse mundo absurdo que está destruindo as pessoas e o planeta. Então, quando a gente advoga o nome de ciência para o que eles fazem, essa ciência precisa ter um significado ampliado, porque, no meu ponto de vista, é justamente o contrário. Imagina que a nossa ciência vai dar conta dos chapiris, dos sonhos, das conexões, desse aprender, ouvindo, né, os seres da natureza, os humanos lá, não humanos, e estou brincando aí agora, né, com as palavras. Então, na verdade, o meu incômodo é que eu acho que esse mundo incrível de todos esses povos ancestrais que construíram esses saberes aprendendo com a árvore, a aranha, que nem apareceu ali, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não cabe nessa epistemologia do 19. É isso, mas porque aí você Sim, retoma e pode desenvolver. vou. Desculpa interromper, muito obrigada. Então, mas é ótimo, Thaís, porque, assim, eu concordo na essência com o que você diz, embora essa noção de superioridade ou inferioridade, ela precisa ser problematizada do ponto de vista do que esses povos têm sofrido. Então, há pesquisadores, o Marcos Pugliese é um deles, que diz o seguinte, ou pelo menos o decolonialismo asiático, acho que eu até falei isso lá no dia que a gente estava na Ágata, né? O decolonialismo asiático, ou alguns pensadores palestinos vão dizer assim, não venha me dizer que a minha ciência é inferior, porque essa ciência sua está produzindo coisas que matam a todos nós, e matar é a última instância. Então, alguns vão dizer assim, superioridade técnica é superioridade de destruição. No ponto de vista da premissa moral, isso é péssimo, mas do ponto de vista do resultado prático, isso demonstra superioridade. Veja, eu estou reproduzindo o argumento, não estou dizendo que eu penso isso. Quando a gente diz, mas são conhecimentos superiores, efetivamente, obviamente que eles produzem resultados muito mais interessantes para a saúde do planeta do que essa outra ciência que foi erigida para destruição desse planeta, né? Então, e muitas vezes, aí para chegar num ponto que eu acho que dá para amarrar de maneira interessante, o que os povos indígenas pensam, e digo isso porque estou conversando com eles constantemente, estava agora numa sessão com meus bolsistas indígenas, e agora à noite eles vão apresentar o trabalho deles sobre argila, estudo dos solos, nas aulas de ciências, né? E o que eles... É uma ocupação, entende? Eu vou ocupar esse espaço, porque esse espaço já era meu e ele foi tomado, né? Então, a retomada é uma palavra muito importante aí, né? Então, se os termos pelos quais você aprendeu que o conhecimento é valioso são esses, eu vou te mostrar que existe valor no meu conhecimento, nos meus termos e nos seus, entende? Então, tem uma questão de uma luta política também, porque no papel quando a gente apenas romantiza, e não foi isso que você fez, né, Thaís? Desculpe. Quando a gente só coloca na superioridade etérea, a gente esquece que as coisas têm vida prática, né? Os concursos públicos, os papers, as avaliações, e esses termos, felizmente ou infelizmente, demoram muito tempo, né, para adentrar num avaliador de uma revista, na editoria de uma revista científica. Então, é uma disputa também de retomada nesse espaço, e por isso que é importante. Se dentro do nosso juízo, como eu disse, eu também acredito que essa ciência produz coisas muito mais importantes para a saúde do planeta, menos destruição, né? Muito menos. Aliás, vou passar até num slide sobre essa questão do que as outras, né? Então, esse slide eu gosto de trazer porque ele é exatamente dito por um indígena, está mostrando para nós não indígenas essa premissa, né? E quero agora entrar em alguns casos
que selecionei. Eu acho que vou primeiro passar por eles e aí a gente pode depois voltar, se for o caso, né? Bom, esse primeiro caso está lá no Pensamento Selvagem, é só um exemplo. Vou passar por vários exemplos aqui para mostrar que tipo de coisas na prática, quando a gente fala no mundo científico, isso lida, né? Esse trecho ele está falando da confederação, né? Uma confederação, os Blackfeet ou Blackfoot, entre Montana, nos Estados Unidos, e Canadá, que tem uma área ali, são 5 ou 6 povos, né? Que tem uma área ali que são caçadores, tem a agricultura e tem a caça em diferentes épocas do ano, né? Essas coisas não são excludentes. E você consegue saber, esses povos conseguem saber e calcular a hora de voltar para casa, para a colheita, saber que a plantação está boa para colher, observando os fetos dos bisões caçados, das fêmeas, né? Que por um acaso estavam com bebês na barriga, pelo grau de desenvolvimento deles, né? Então, isso é uma observação assim. Aí você já tem toda uma. Estou falando de centenas de quilômetros distante, né? Eu abati uma fêmea, tinha um feto, eu olho esse feto e imediatamente eu sei que é hora de começar a voltar para a gente chegar lá na hora de colher, né? Isso é o tipo de conhecimento que essa ciência está nos mostrando, né? Próximo caso é o que vocês já conhecem do D'Abbeville, eu acrescentaria só um caso aí, já que, para quem não conhece, essa é uma obra bastante estudada na historiografia da ciência. O trecho que eu recortei é o que eles falam da lua, das marés, etc., mas tem outros trechos nesse capítulo 51, que é o capítulo do espírito dos maranhenses, né, que estão falando dos Tupinambá, em que é possível perceber que na relação com o céu, que uma pessoa cega, por exemplo, sabe muito bem que lua que está, né? Só para você ver que, a princípio, isso pode ser meio paradoxal para a gente que não tem o hábito de ter uma relação cósmica ou uma assembleia de seres na nossa cultura, porque desde o mais óbvio, que pode ser a lua cheia com seus mosquitos, né? Mas até a teia de saberes, né? Então, por exemplo, numa lua nova, eu consigo saber que está no pico, e eu estou falando de povos do litoral, né? Mas pode ser para dentro também. Saber que está no pico da lua nova pelo som que o pássaro que caça o peixe está fazendo. E esse peixe está naquela área, naquele momento. E esse peixe tem, aí estou fazendo uma conexão nós aqui, esse peixe tem uma bolsa de pressão na variação de maré atmosférica das luas. Essa bolsa de pressão determina o lugar que ele vai estar, esse lugar que ele vai estar determina o caçador dele, o Tupinambá conhece o caçador dele pelo barulho que ele está fazendo, diz, portanto, ainda que cego seja, diga, estamos em lua nova, né? Então, é uma sofisticação de conhecimento da relação entre os seres muito diferente, né? Isso mostra, para mostrar um caso aí da astronomia, para quem trabalha com astronomia, a gente pode voltar nesse assunto, porque agora percebi que tem várias pessoas aqui nos ouvindo que são afeitas a esse assunto, né? Mas, por exemplo, o próprio Levi-Strauss, na quarta parte lá das mitológicas, está coletando ali centenas, quase milhares de mitos indígenas, né? E o mito tem um papel fundamental nas ciências indígenas, porque ele registra, ele tem a dimensão moral, ele tem a dimensão pedagógica, ele tem a dimensão empírica, né? Então, para te dar um exemplo aqui do mito dos Guarani-Mbiá, daqui do litoral do Paraná, mas né, toda a parábola sul aqui do Brasil, que na região onde a gente está, se vocês que não são daqui do litoral pesquisarem aí, a gente está perto da Baía de Paranaguá, onde tem a ilha de Superagui, e tem um mito de Piraguí. Vou, obviamente, resumir esse mito, mas para tentar mostrar um pouco a relação dos mitos, o papel dos mitos na ciência indígena, né? O mito da Piraguí tinha um grupo que precisava fazer a travessia para a Terra Sem Males, que é além-mar, né? Então estava próximo do litoral. Tinha uma senhora muito fraca que precisou ficar para trás, foi deixada para trás, na verdade, faleceu e o seu corpo foi comprado pelos peixes para cuidar né? Para fazer parte deles. E ela precisava de um companheiro
Um dia tinha um rapaz pescando na sua canoa, esse rapaz fez cocô na água, ela detestava esse tipo de coisa, falou para ele que não era para fazer isso, e ele falou, estou preocupado porque eu preciso dar comida para os meus filhos e não tem peixe. Ela falou, tá bom, eu te dou os peixes, não tem problema, mas depois eu vou te cobrar um preço, né? E aí ele leva os peixes para casa. Quando o filho cresce, o filho desaparece, e ele vai lembrar, nossa, eu fiz um trato lá com a Piragui, e agora que meu filho desapareceu, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí vão conversar com o Chamoy, com os mais velhos ali da aldeia, fazem uma casa de reza do lado do rio, começam a cantar, dançar, rezar. Isso é a versão curta, tá, gente? Tem versões desses mitos que duram dias contando. E os seres todos chacoalham a floresta, etc. E até que Piragui vem e começa a dançar também, mas lá tem fogueira, e ela tá com o raptado, digamos assim, no pano, né? No pano a tiracolo. E aí ela, de tanto cansada e exaurida, desmaia, e eles pegam essa criança é levada e eles desaparecem dali. Por isso que os aldeamentos guarani nunca são na faixa, na beira do mar, né? São mais para dentro. E essa região onde essa Piragui, muito zangada, voltou, é uma região de muitos naufrágios, né? E até hoje, em comunidades pescadoras, nem indígenas, tem uma história muito parecida, que fala, tem uma pessoa, tem um ser ali para as crianças não entrarem na água, né? Então essas coisas elas têm efeito pedagógico do tipo, não abandone uma velha, né? Coisa que no mundo indígena ninguém faz. E tem efeito empírico, ou seja, aquela região de fato é. Mas o mito continua porque ele se zanga muito com a própria família, que tinha feito um trato com uma pessoa que fez ele ser sequestrado, né? E aí ele foge de casa. E aí, na fuga dele de casa, aparece esse desenho das constelações que estão aí, porque aí, nesse sentido, a contação desse mito, o céu é o PowerPoint, né? Entre aspas, que esse mito está sendo contado. Porque ele foge e já na primeira esquina ele encontra uma ave, e essa ave tenta dissuadir ele, e aí depois essa ave leva ele até o dorso de uma cobra, e ele segue caminho, ele vai passando por diversas aventuras, né? Depois encontra uma anta, e no final do caminho ele encontra uma anta, né? E aí tem toda uma parte enigmática ali que ele precisa abrir a barriga da anta, dentro da barriga da anta tem um outro ser, depois ele abre esse outro ser, é como se fossem bonecas russas, e aí tem uma cobra, e dentro da barriga da cobra tem um pássaro, dentro da barriga do pássaro tem um ovo, esse ovo é diferente. Enfim, tô falando isso porque aí, num determinado momento nesse mito, tá dizendo, ó, e quando ele encontrou com a anta estava no brejo, é por isso que, e aí quem está contando o mito faz esse adendo, é por isso que quando essa constelação está aqui, é época dos brejos ficarem cheios, percebe? Então, a astronomia ela tem uns mitos, eles se articulam profundamente com os astros, né? Todo povo que já passou por essa terra tem astronomia e tem as suas constelações. Normalmente, essas constelações são usadas para narrar esses mitos, sobretudo dependendo da latitude. No inverno é fogueira, céu limpo e contar as histórias, né? E os mitos têm uma função, além de empírica, pedagógica, né, de ensinar coisas fundamentais para aquela cultura, né? Então, tem uma interconexão dos astros com os mitos nas ciências indígenas, além das questões práticas que a gente já conhece, que é a questão de localização, a questão de plantio, a questão dos ciclos, né? A gente está falando de astronomia, a gente está falando de ciclos, e obviamente que esses povos indígenas são os que mais conhecem esses ciclos da natureza, né? Aí, mais um exemplo que é interessante para o pessoal que é da área de história da ciência, Thaís, que é essa obra aí, né, do Rio Amazonas, acho que é 1700 de alguma coisa. Eu peguei o original, ou peguei o original, não, o traduzido, no qual vai fazer toda uma questão sobre o uso do látex, né? E aí os ciclos da borracha, enfim, é uma apropriação indevida ali, um débito histórico que vários países do mundo têm, né? Pneus da Inglaterra fordista tinham látex amazônicos, né? E, enfim, obviamente se trata de um conhecimento altamente sofisticado, cuja finalidade para os povos é uma finalidade de lazer, ou de jogos, ou cultural, né? Isso acaba ganhando outro fator ali nesse mundo. Nesse videozinho tem alguns outros exemplos, não sei se vai passar para vocês aí. Tá sem áudio, é só para eu ir falando em cima mesmo.
O primeiro deles, vou até me antecipar aqui para não ficar passando muito. Eu acho que esse termo é um termo muito encontrado na literatura, né? É tech, quando a gente fala especificamente, que eu acho que é uma redução, né, dos conhecimentos ecológicos tradicionais. Bom, não preciso nem dizer que esses povos são os povos em que comprovadamente não tem uma relação harmônica, né? Essa ideia de harmonia ela é duplamente errada. Eles não vivem em harmonia com a natureza. Primeiro que essa noção de harmonia pressupõe uma espécie de mundo angelical, né? Coisa que não é, o mundo indígena, se tudo é gente, tudo pensa como eu, na medida em que eu cacei uma anta, eu estou lidando com a mãe da anta, com o pai da anta, com a família da anta, que pode se vingar, né? É a lógica da vingança que opera, por isso que a diplomacia é a melhor palavra, e não a harmonia. É a diplomacia, eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão pode dar ruim para o meu lado, né? A mandioca, se eu não deixar fazer isso tem um artigo sobre isso, falando, bom, essa mandioca se vinga, produz uma variável venenosa ali, mata a minha família, né? Então não é harmônico no sentido da noção de harmonia e também não é harmônico no sentido físico, né? De dizer que é uma relação de perda zero. Ao contrário, né? Relação de perda zero seria eu não devasto e nem, né? Eu estou ali, eu estou em harmonia com essa natureza. O que se sabe é que essas tecnologias que estão aí na tela são tecnologias que ampliam a biodiversidade, né? Então, se você tinha um determinado número de espécies num local, depois que os povos indígenas chegaram, esse número aumenta, porque seja pela troca da semente, seja pela lógica dos casamentos, que as mudas vão sendo trocadas, seja pelas técnicas de manejo, o próprio artesanato, você arranca um cipó para fazer um cesto, você está cuidando do seu cesto que você precisa, mas você está abrindo sol para bater no chão da floresta e nascer uma nova espécie que é importante, né? Percebe essa teia de relações, né? Então são povos que ampliam a biodiversidade, não tem harmonia. Harmonia não é a palavra, é diplomacia. Se eu matar uma anta, não fizer uma festa para todo mundo comer e essa carne apodrecer, o pessoal da anta vai ficar muito zangado, né? No final das contas. Então tem que fazer a festa, tem que comer a presa. Indo para um outro caso aqui do Zoé, o povo Zoé é um povo de língua tupi do. Deixa eu voltar aqui porque tem umas coisas bem interessantes. E tem essas duas publicações aí, estão em português, são bem interessantes sobre o Roçados e os Arcos. Já tem uma nova sobre as canoas, né? Então, o povo Zoé é um povo que há milhares de anos na Amazônia. E só para vocês terem uma ideia da sofisticação que isso está nesses livros aí, se vocês tiverem interesse. Você é um povo que tem agricultura, mas também caça, né? Então, você começa a perceber que a sua aldeia está ficando ruim quando começa a nascer a cana de flecha. Cana de flecha é uma gramínea bem grande que eles usam para fazer a flecha. A gramínea, a gente sabe, é a primeira etapa da sucessão ecológica, né? Então começou a nascer aquela cana de flecha, eu sei, porque essa cana de flecha só nasce quando o solo está perdendo a qualidade para a gente plantar, né? Então é hora da gente ir para outra aldeia. No território já tem muitas aldeias mapeadas. E para você abrir uma nova aldeia, você precisa derrubar parte da floresta, né, uma área ali pequena, queimar depois, né, para poder fazer o roçado. Aí você fala, bom, como é que vão derrubar com um machadinho desse que está aqui, né? Árvores que são de uma dureza muito complexa, né? Você não precisa mover um músculo, né, nesse processo. Eles mapeiam andando, né, sabe, pelos bioindicadores, pela biointeração, para usar o que o Nego Bispo fala, eles mapeiam. Ó, aqui tem uma árvore das grandes lá, eu não sei qual árvore que é, mas uma das bem grandes, né? E tem várias outras espécies que sabem que aqui, a gente sabe que esse solo aqui é bom. Então, com uma antecedência de 15 anos, faz uma fissura no tronco da árvore. Ao passar desses 15 anos, essa fissura estrangula a seiva da árvore, essa árvore vai morrer. E eu já sei que eu vou fazer uma aldeia lá daqui a 15 anos. Então, lá quando o capim, a cana de flecha, começar a nascer na minha, eu vou vir para cá. Essa árvore já vai estar morta, eu, obviamente, só vou precisar fazer uns cortezinhos ali, derrubar ela ao cair, derruba todas as outras. A área da árvore caída é a área do roçado da aldeia nova. E aí eu queimo, né? Deixa secar, queima, tal, não sei. E aí a madeira que sobra,
aí ela é manejada para fazer um novo roçado. E na figura da esquerda aí tem todas as tecnologias das flechas, são 12 tipos de flechas diferentes, a gente acha que flecha é uma só coisa. Olha o nível da sofisticação que os OS têm, não são só os OS, é porque aqui a gente tem documentado, né? Tem uma flecha que não tem ponta, né? É uma flecha com um pedaço de jabuti, casco de jabuti, é uma flecha para dar soco, né? É uma flecha que você joga e ela dá uma porrada, digamos assim, entre aspas, na presa, né? E a presa fica meio grogue. Você precisa desse tipo de flecha quando você está lidando com uma presa que não pode ser morta no lugar. Às vezes você precisa de dias ali, né? Para até voltar para a aldeia. Você precisa manter o animal vivo para abater quando for comer. E tem uma outra flecha, essa que está do lado aqui, ela é impressionante, mostra de novo essa relação, essa ciência das teias cósmicas, digamos assim, né? É uma flecha que tem um pedacinho de coco, um coquinho na ponta, e ela não serve para matar animal nenhum. Qual é a função dela? Quando você atira essa flecha, ela já tem uma aerodinâmica, tem uma lógica, tá nesse livro aí do Potuapora. Duas penas na diagonal, duas penas em X, né? De pássaros diferentes, trançadas para dar a aerodinâmica da flecha. Quando você atira essa flecha faz um assovio. É o assovio que o gavião faz quando está caçando. E aí, por que você precisa desse assovio? Esse assovio, você joga essa flecha faz esse barulho. O macaco que está ali, que é a verdadeira presa, pensa que está vindo um gavião, desce e aí você flecha o macaco ou prepara uma armadilha para ele. Agora, pensa na dificuldade ou na sofisticação, se a gente for pensar assim, que é você emular numa flecha, numa certa velocidade, o som de um determinado pássaro quando caça, porque esse pássaro tem outros sons, né? Então ele tem cantos, e são centenas de cantos para cada pássaro, né? Você tem que saber qual é o canto que ele faz ao caçar para poder produzir a frequência e o volume desse som numa flecha, né? E, no entanto, fazem isso, né? Vou adiantar mais aqui. Um outro exemplo aqui, eu vou passar por alguns, ó. Esse é um exemplo que eu acho interessante só para falar, no Baixo Purus, ali, eu estou falando de Zunicuim, a imagem de entrada é do Unicuim, a Xaninca, a Yawanawá, a Purinã, são povos assim de receitas químicas impressionantes, né? Aí o que está na tela é só uma delas, que é um curário, um paralisador muscular, que você tem que jogar na zarabatana, ele não pode entrar no músculo, senão você come a carne e morre, ele tem que ser subcutâneo, à distância, a receita demora 72 horas, tem mais de 20 ingredientes, se você inalar demais, você morre, enfim, é uma receita altamente arriscada, e no entanto se faz há milhares de anos, ninguém nunca morreu, ou é aquilo que o Anderson Terena falou pra gente uma vez, assim, dizem que os povos indígenas não têm validação do conhecimento. Eles não sabem o que mais precisa para esse povo entender que só o fato do meu povo estar vivo é a validação do conhecimento. Né? A sobrevivência é a garantia da validação do conhecimento. É óbvio, é um fato tão óbvio quanto o sol, sabe? Né? E, no final das contas, são coisas a acontecer. Tem toda uma área de química ali, né? São os povos da ayahuasca, né? Esses povos produzem receitas, assim, impressionantes, né? Vou colocar mais um exemplo aqui. Esse aqui eu vou passar depois, mais tarde. Eu, infelizmente, vou falando, daqui a pouco meu tempo tá acabando. Tem um caso aqui que eu acho que eu vou deixar. Esse é bem interessante, que mostra também essa lógica, né? É um artigo aí do Eduardo Kohn sobre o sonho dos cães, né? E ele fala que está tendo uma crise epistemológica na aldeia dos Huna, no Equador, né? O povo amazônico do Equador, do qual ele estava convivendo, e aconteceu uma crise epistemológica porque os cachorros saíram à noite e foram mortos. E foram mortos por uma onça. E a crise se dava por quê? Porque todo mundo sabe interpretar o sonho do cachorro quando tem uma onça por perto. E a crise epistemológica o que aconteceu que ninguém viu? Os cachorros não sonharam. E aí isso tem um desdobramento muito profundo. Porque olha, aí vem essa dimensão, né? Como eu tô aprendendo com as ciências dos outros seres. Obviamente que o cachorro tem um olfato muito melhor que o nosso,
Obviamente que se ele está dormindo e tem uma onça por perto, o nariz dele capta, e se eu souber interpretar uma onça, o cheiro que o nariz dele capta vai emular um sonho, obviamente, de uma caça, e se eu souber interpretar esse sonho, eu sei que tem uma onça por perto, eu prendo o cachorro para ele não sair à noite, né? Naquele dia, algo errado, algo não aconteceu, e tem toda uma discussão, vem os pajés, e isso mostra, inclusive, isso é bem interessante, esses povos são povos que lidam com a complexidade dos seres, mas num sistema local, né? Onde está tudo muito bem mapeado, e conseguem perceber que existem perturbações no sistema global, a partir dessas estranhezas, né? Apareceu um formato novo que a gente nunca viu na onda do lago. O que está acontecendo? Deve estar acontecendo alguma coisa longe daqui, né? E aí tem toda uma especulação. Então, mais um exemplo de como essas ciências estão operando nessa teia cosmológica dos seres, né? E por fim, eu trouxe um caso aí, isso nos estudos de caso, né, do meu doutorado, que é na escola, isso sempre se produz numa espécie de método, né? Os mais velhos têm um papel muito importante, e as crianças, elas investigam, elas debatem, elas operam na carne do mundo, digamos assim, né? A escola, a palavra-chave aí, quando a gente está falando de povos indígenas e escola, né, é regeneração. São povos que estão preocupados com a cura, né? Já que esse mundo euro-americano, esse mundo, ele é um mundo bastante deletério para as espécies vivas, né? Esses povos têm potencializado aquilo que já fazem, né? Que é a ampliação da biodiversidade, mas agora em matrizes regenerativas. E é em torno disso que eu também estruturo os meus projetos de pesquisa. Só para deixar uma coisa bastante importante, tudo isso que eu estou falando até agora é o que a gente pode dizer de ciências indígenas num contexto originário. A gente não pode esquecer que tem indígena fazendo ciência na universidade, acabei de falar que estou com os meus bolsistas aqui, tem indígena fazendo ciência nas universidades indígenas, que é um outro contexto, e tem indígenas fazendo ciência nos territórios autônomos, como eu falei do Kurdistão, falei dos zapatistas, aquela frase lá, Thaís, da hidra capitalista, isso está nos livros dos zapatistas, porque os zapatistas não se contentam só em ter a sua ciência, eles querem mostrar para outra ciência o quão errada elas estão, né? Então eu vou passar brevemente por esses contextos. Então, as instâncias epistemológicas no contexto da ciência indígena originária, esses casos todos que eu trouxe, a gente tem que considerar a ciência dos não humanos, são agentes, né, e operam, não é uma questão de observação, a cosmopolítica, né, essa relação dos seres, os mitos, os sonhos e a educação. A educação é parte da ciência. Se criança faz ciência e os velhos fazem ciência junto com as crianças, né? E a geração do meio é uma geração que está lidando com os trabalhos mais práticos, né? Essa é a distribuição. Então, esses casos todos que eu falei têm essas instâncias epistemológicas nas ciências indígenas, né? E eu fiz esse quadro, é um quadro sintético, depois eu mando essa apresentação para vocês, mas só para mostrar essa distinção. Perceba que elas são muitas vezes espelhadas, né? Espelhadas no levanta a mão direita, você levanta a mão esquerda, né? Porque se uma nasce contra a outra, é a partir disso que a gente tem. Então tem aí a coluna do meio, é a coluna da etnociência euro-americana, a coluna de cá, a coluna das ciências indígenas ou dos povos tradicionais, elas não são tão distintas, né? Então, são ciências que têm uma base comum, partem de problema, lidam com fontes e referências, são ciências nesse sentido que a gente conhece como ciência, né? Então, a observação numa ciência está calcada no indivíduo. O meu projeto de pesquisa, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, no outro, está na coletividade, né? Está na vida, na qualidade de vida da comunidade, né? O problema, o levantamento do problema na etnociência euro-americana é privado, né? É uma coisa do encantamento pessoal. Eu gosto disso, eu gostaria de pesquisar isso, etc. É recortado, vamos falar para você, recorta, faz isso. Lá o problema emerge da comunidade, é o freirianismo lato sensu, né? O freirianismo está lá, o problema emerge da comunidade. Se faz ciência para resolver os problemas que a comunidade precisa, né? Se investiga para resolver os problemas que a comunidade precisa. As fontes e as referências, no nosso caso, a gente conhece, nos mundos indígenas,
está na oralidade, está nos mais velhos e está nos não humanos, né? O processo investigativo tem metodologia, né? A metodologia no mundo indígena contempla as crianças, contempla os especialistas, né? E os mais velhos, sobretudo. E a validação está lá, como eu disse, a validação da ciência indígena está na sobrevivência do povo. Esse é o critério de validação mais importante que deve haver. E, aliás, essa tem uma frase que está dos Chavante, diz assim, educação é para sobreviver, ciência é para sobreviver. Fora disso, não tem o que fazer, né? Não tem. Fora disso, o mais importante é isso tudo é para sobreviver. E aí eu faço essas comparações na base epistemológica, já usando Edgardo Lander, né? A Catherine Walsh, o referencial decolonial. Se um está na teoria, o outro está na praxis, no sentir e pensar. Se uma ciência caminha para o universal, a outra está no relacional, está no plural. Se uma olha objeto, a outra produz sujeito, né? Se uma tende a ser disciplinar, a outra é pré, pós, transdisciplinar, ou enfim, não existia essa divisão. E o Levi-Strauss faz uma questão bem interessante, ele não usa a palavra ciência indígena, ele está fazendo uma provocação no livro dele, né? Ele está dizendo o seguinte, existem dois tipos de ciência, isso é o que o Levi-Strauss está dizendo. Uma está muito mais ligada à intuição, ela parte da estrutura, bricola essa estrutura a partir da intuição, ou seja, lida com aquilo que está lá, né? E com a relação que já está estabelecida. Por isso o papel da territorialidade é tão importante para o mundo indígena, né? A luta pelo território é a maior das lutas, porque é a luta pela vida e pela cultura, pela prática, pelos conhecimentos, enquanto a outra ciência constrói estrutura a partir de fatos. De novo, né, uma relação de espelho. E a gente está falando dessa obra, né, do Levi-Strauss de mais de 50 anos atrás, né? Então, uma lida com a estrutura, bricola, gambiarra. Às vezes a gente traduz bricolagem por gambiarra. É mais ou menos isso. Aqueles casos daquelas flechas ali, tá mostrando isso, né? Você lidar com a estrutura ao seu redor, da relação entre esses seres todos e manusear para sobreviver, e para você sobreviver e os outros sobreviverem, né? E aí tem uma base comparativa que eu faço, ó, segundo contexto intercultural. Eu recebo essa pergunta às vezes, eu queria tanto citar autores indígenas nos meus trabalhos. Bom, vai nos TCCs das licenciaturas interculturais, que você só vai achar trabalho indígena. E tem muito trabalho indígena, boa parte deles estão nas bibliotecas das universidades que tem curso de licenciatura intercultural, só de indígenas, sob orientação de não indígenas. Só dá um Google lá, licenciatura intercultural, e deixa aparecer do Ceará, coloquei a do Espírito Santo, do Ceará, da UFCE, Mata Atlântica. Ali é um universo para você se esbaldar. Então, é um tipo de ciência sendo produzido com uma lógica a partir dos mais velhos. Se vocês lerem esses trabalhos, vocês vão ver. Fiz uma investigação aqui sobre a medicina. O que eu fiz? Fui lá e conversei com o mais velho. Isso é método científico. Fui lá, conversei com o mais velho, resgatei isso, vi isso, anotei, me passaram tais espécies, né? E com orientação de, normalmente, professores não indígenas. A gente espera que, em breve, esses indígenas que estejam se formando se pós-graduem e acessem esses cargos nas universidades públicas para orientar também esses trabalhos ou aqueles outros que assim o desejarem, né? Então, é um outro tipo de ciência produzido no contexto intercultural. Tem a ciência produzida nas universidades indígenas, com referencial indígena, com método indígena, com cursos indígenas. Esses dois livros, aí tem o livro Bioindicadores dos Guarani, da Universidade Intercultural da Bolívia, dos Guarani, e a revista Aranduan, revista científica, também está disponível. Aracandu, tem agora uma nova que mudou de nome, e eu deixei essa tabela, essa grade curricular aqui, só para mostrar o que a Universidade Autônoma Indígena do México tem de curso. Licenciatura em Estudos de Gênero, né? Os não indígenas aí estão se debatendo com as questões de gênero, os indígenas já têm uma licenciatura, no qual o trabalho solidário, ali embaixo em laranja, você vai ver, é parte central da graduação, né? Então, as experiências das universidades indígenas são bem interessantes, ela tem uma lógica de publicação, mas tudo com referencial indígena, metodologia indígena, mas na roupagem, assim, digamos assim, da ciência não indígena, né? Tipo, a lógica de um artigo, é um artigo, tá escrito, é a lógica, é língua escrita, mas o resto todo
é indígena, existe antropofágico, digamos assim. E nos territórios autônomos, é o que eu dizia, ó, pensamento crítico frente à hidra capitalista, pensamento 2, pensamento 3, as publicações dos zapatistas, né? Tem um seminário chamado Consciências, da Rádio Zapatista, tá pequenininho aí, eu leio para vocês, está tudo disponível em áudio na internet. Os zapatistas fazem muita questão de mostrar para todo mundo, de publicizar as suas ciências, né? Então, lá, Las Gretas e la Ciência Hegemônica, diferenças entre a ciência e o livre mercado, elemento químico fósforo e seus interesses econômicos, né? Tá tudo lá, é só dar o play e ouvir, né? Eles fazem questão, e esses livros também estão todos disponíveis, muita discussão sobre transgênicos, a ciência nesses contextos, como é um contexto de território autônomo, ela precisa ser introjetada para o que for necessário para manter a auto-organização do povo, né? Então, se é ciência não indígena e serve para mim, quero. Se é ciência indígena e serve para mim, quero. Se fortalece a minha comunidade, a minha luta, quero, né? E aí, nesse trecho embaixo, ele faz um exemplo sobre isso, né? E aí eu trago o livro da Linda, que é outro contexto de território autônomo, que são os países do norte global, né? Falar de povo indígena na Nova Zelândia, em que esses povos têm direitos assegurados há muito mais tempo, é diferente de falar de povos indígenas no Haiti, né? Então, essa imagem dos Maori, né? Ela é a agenda de pesquisa dos Maori, parte da autodeterminação, e percebam lá em cima, né? Que chega a cura da terra. De novo, esse elemento aparecendo, né? Então, a mobilização, a descolonização, o desenvolvimento, a recuperação, a sobrevivência, a cura da terra. Ela usa essa imagem como se fosse uma gota caindo no lago e que se espraia, né? Então, nesse livro aí, Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas. Né? Então, 4 contextos, e essa experiência da Escola Lu de Warisata, que eu coloquei nesse artigo que acabei de enviar junto com a Érica, uma orientanda minha do Interunidades, para a revista Investigações, né? Que também é um projeto educacional, né, da experiência muito antes de existir Paulo Freire, a gente está falando de 1800, né, escola campesina, indígena, e todo o seu sistema educacional representado aí nessa figura. A criança vai aprendendo a sentir, vai aprendendo a reproduzir, coisa que hoje em dia vão chamar de Montessori, né, os povos indígenas obviamente estão fazendo isso há muito tempo, né? Então, resumindo esses 4 contextos, é importante, porque também para a gente não romantizar, né? Ah, ciência indígena é sonho, é mito. Também é, mas se o indígena está na UFPR, está fazendo TCC, né? E é ciência, né? Só que tem algumas outras coisas que vão mudando, né? E aqui esse quadro é um quadro que eu acho que não ficou claro, mas eu vou tentar explicar, né? Ele organiza esses quatro contextos das ciências indígenas em mais ou menos alguma coisa. Então, em linha verde, na coluna verde, a ciência indígena no contexto originário e no contexto intercultural, ela é menos externalizada. O que a gente quer dizer? As pessoas estão fazendo ali a sua ciência e não estão muito preocupadas em mostrar para você. A pessoa está fazendo o TCC dela para pegar o diploma dela, ela não quer saber se isso vai ser publicado. Você fala para ela, vamos fazer um artigo? Ela fala, não, não me interessa. Me dá o diploma que eu tenho que dar aula lá e ganhar o dinheiro, né? Então, elas são menos externas, menos para o mundo de fora. No azul, nos territórios autônomos, como a gente viu dos zapatistas, e nas universidades indígenas, por prerrogativa dessa própria estrutura, eles publicizam muito mais. Olha o que a gente está fazendo, leia essa revista, olha esse livro, né? Então, produzem organizações bibliográficas, livros, artigos, né? Então, essa é uma cisão que a gente faz dessas duas. Na linha, no fundo laranja aqui, a ciência em contexto originário e nos territórios autônomos tem menor relação com o Estado, né? Elas muitas vezes prescindem porque são anteriores, mas elas estão acontecendo independente do Estado, né? Uma por força política, né? Porque eu me organizei para montar um território que o Estado não é necessário, ou porque eu tô lá com minha terra indígena assegurada, minha aldeia, claro, com seus problemas de intrusão aqui e ali, mas estou vivendo mais próximo do meu contexto. Enquanto na interculturalidade das universidades, seja indígena, seja não indígena, só em falar de universidade, a gente já está falando da presença de um Estado, né? Então, também tem essa outra divisão. E na diagonal, em negrito, você tem ciências que têm mais ou menos, negrito ou itálico, né? Mais ou menos
a dimensão dos não-humanos, né? Então, nos contextos originários das universidades indígenas, os não-humanos aparecem mais. Nos contextos intercultural e dos territórios autônomos, aparecem menos porque tem uma questão da luta política ali muito maior, e aí esses aspectos acabam ficando secundários na luta política. Né? E aí essa discussão que a gente teve lá, né, é importante porque muitas pessoas, às vezes, vão falar assim, não, mas se você está criticando tanto a ciência ocidental, toma cuidado que, de repente, você está abraçando um conspiracionista. E não é isso. Essas ciências indígenas, elas são ciências até para os padrões da filosofia da ciência, quando a gente fala em são ciências que trabalham com problemas, né? Não há ciência sem problema. Trabalham com a curiosidade. São ciências que têm métodos investigativos, que têm corpo referencial. Eles estão em locais diferentes, como a gente já mostrou. E o principal, elas são antidogmáticas. Na ciência que a gente conhece, a gente sabe, a gente tem pareceres, né, correção por pares, a gente tem paradigmas e revoluções, o corpo do conhecimento ele vai mudando. Na ciência indígena também, não só o mito muda, o mito não é uma obra de Shakespeare que você pode ler, o mito muda o tempo todo, conforme muda, a natureza também muda o mito, né? Se passar a chover numa determinada hora, o mito vai mudar também. Mas também é viva no sentido dos seus significados, então elas são antidogmáticas, né? E essa é a principal característica que nos faz distinguir de teorias conspiratórias ou pseudocientíficas. As pseudociências, as conspirações, elas são, em essência, dogmáticas. O terraplanista não está disposto a abrir mão de um dogma de que a Terra é plana. Se estivesse disposto a abrir mão, certamente seria convencido disso. Como não está, sequer discussão há, né? Então, as ciências indígenas, criticar a ciência moderna não é se aliar a quem critica a ciência moderna porque é conspiracionista, né? Criticar a ciência moderna, ao contrário, é um exercício necessário para a gente que trabalha com ciência, inclusive para expandir a nossa curiosidade, desaprisionar a nossa curiosidade quando a gente pesquisa ou quando a gente está em sala de aula. Dá para a gente propor problemas de investigação que não estão restritos na nossa matéria. Não precisam estar, né? A gente não precisa se encaixar deliberadamente na caixa e fechar por dentro. Né? E aí, só para agora sim, vou acelerar bem para a gente poder ter tempo de conversar, vou falar um pouco sobre as minhas linhas de pesquisa atual, já que a regeneração é o grande caso, né? Eu tenho trabalhado em regeneração conceitual, regeneração educacional e regeneração ambiental, né? Em diversos sentidos, na graduação, na pós-graduação, na educação básica e entre aqueles artigos ali. Né? Na regeneração conceitual, eu trago o livro, esse livro está organizado em 5 partes, e em várias dessas partes eu estou preocupado nesse exercício aproximativo de ciências, aí nesse caso das ciências naturais, né, em diferentes contextos, mas numa aproximação, né, para ver que tem muita coisa ali que tem a ver uma coisa com a outra, que não necessariamente estão em falta de diálogo, muito pelo contrário. Então, tem todo um esforço de revisão conceitual, é um trabalho filosófico, digamos assim, né? A la Deleuze, né? Fazer conceitos, produzir conceitos. E dentre esses conceitos, eu destacaria 2 que são muito centrais para algo que eu tenho tentado seduzir muitas pessoas a fazer nos seus mestrados e doutorados, ainda sem sucesso, que eu estou num programa de pós-graduação aqui muito recente, né? Que é de tensionar, torcer os próprios conceitos das ciências duras sob a luz das ciências indígenas. Vou dar 2 exemplos do que eu quero falar sobre isso, né? O primeiro deles é o conceito que o Schopenhauer usa, e você, ao citar ele agora mais cedo, acho que leu, né, Thaís, nessa obra estupenda, ele usa um conceito que é o conceito de frescor, o frescor da floresta. Percebe que esse é um conceito muito além da biologia, muito além da física, muito além da química, muito além da sociologia. Ele é um conceito, é um pan-conceito, né? Se é que a gente pode dizer assim. Ele é um pan-conceito porque ele falar que a floresta está fresca é falar que ela está com uma série de variáveis, né? E essas ciências são ciências das múltiplas variáveis. Então, tentar aprofundar, né? Ou
construir novos conceitos que são pan-conceitos, né, que explodem as caixas das disciplinas, é uma missão que eu acho bastante interessante. Estou tentando vender esse peixe aí para quem está fazendo pesquisa, né? E nesse caso, já, nesse mesmo parágrafo, tem um exemplo que é interessante. Tem um princípio Yanomami que poderia servir muito bem para a política pública, né? Porque ele é um princípio que tá calcado na visão espiritual Yanomami de que aquilo que está embaixo do chão não deve ser tirado. A partir do momento que você começou a tirar as coisas debaixo do chão, ouro, metal, diamante, petróleo, só deu merda, né? Então é um princípio assim simples, né? Muito simples, que é: se o mama colocou a coisa escondida embaixo da terra, não tire de lá, porque se você tirar de lá, a coisa vai ficar. Bom, e é exatamente isso que a gente fala quando fala em mudança climática, né? 90% da mudança climática que a gente tem são de coisas tiradas debaixo do chão, né? Montanhas cavadas, petróleos perfurados, enfim, agricultura extensiva. A gente está falando exatamente disso. Percebe a potência desses pan-conceitos, né? O caso do frescor é um, e o caso do Tissorá, do mito Tissorá Purinã, é outro que eu acho bem interessante, que traz consequências para a gente pensar a própria disciplina. Estou pegando esse caso aí, que o mito Tissorá pegou um incêndio geral lá, né? E sobrou duas irmãs, subiram num pé de genipapo, que tem uma árvore muito dura, e por ter uma árvore muito dura, ela vive muito. Então, esse é o princípio essencial. Isso não é só dos Apurinã, isso está lá no Levi-Strauss, que no mundo indígena tem uma distinção clara entre a vida mole. O que é a vida mole? As coisas moles duram pouco, e a vida dura. As coisas duras duram mais. Isso vai ter relação com a atividade física que você faz para deixar seu corpo duro. Tem a ver com como se olha a vida de uma montanha. Uma montanha tem uma vida muito longa, porque ela é muito dura, né? Então, essa lógica da dureza, ela é muito, na minha opinião, e eu espero convencer vocês disso, ela é muito mais simples e efetiva para pensar em entropia. Então, eu deixei o trecho do artigo original do Clausius, porque o Clausius está pensando em entropia em torno de calor por temperatura, que é uma ideia bastante anti-intuitiva, na minha opinião, mas que você tem que pensar em o, o calor, a temperatura está meio que definida em torno do calor, mas o que é isso, né? Essa relação meio, o calor aquece, a temperatura vibra e essa coisa expande e eu não tenho controle, eu falo que isso é grau vibracional, é entropia, né? A entropia do sistema está aumentando. Se a gente pensar no cosmo, e pensar que a teoria do Big Bang, ela ainda está em validade, tem evidências aparecendo aí, que pode ser que as coisas mudem, mas que a teoria do Big Bang você tem um ponto central de temperatura e você está saindo do mole para o duro. Esse é o ponto, né? A morte térmica do universo é onde tudo fica duro, no final das contas, onde as coisas vivem para sempre, né? Porque aí sobrou um átomo perdido ali, né? Qual é a lógica de um sol? O sol vive, morre e depois fica duro, né? Ele passa pelos estados da matéria, né? Pensar nessa dimensão apurinã, o Schrödinger, o Erwin, da interpretação ondulatória, escreveu um livro no final da vida, O que é Vida? E ele dizia nesse livro, isso tá no meu livro, né? Tô falando, esse caso, tô dizendo que tá no meu livro. Ele dizia no final do livro que é preciso uma nova física para entender a vida. E o que eu estou dizendo é que não é preciso uma nova física para entender a vida, é só preciso uma nova vida, e a física não sai dela, né? Porque a noção biológica de vida é uma noção muito restrita. E se a gente expandir essa noção, tal qual os povos indígenas fazem, a coisa muda. Então veja só a extrapolação desse raciocínio, né? Você tem, na lógica dureza-moleza, algo que foge à lógica da entropia, né? Porque o Schrödinger vai definir vida naquele sistema que localmente consegue reduzir a entropia, né? A entropia está aumentando, o seu corpo consegue reduzir a entropia, ou seja, você se alimenta, você está organizando moléculas, né? De fato, é uma maneira muito bonita de definir a vida. Mas, nesse sentido, uma estrela também seria viva, que a estrela faz exatamente isso, né? Ela organiza a matéria e aí vão dizer, não, mas localmente ela faz isso, em grande escala ela amplia a entropia. Percebe? Aí você tem que ficar relativizando o caso. Só que quando a gente pega o DNA, então um pulo na história na história do planeta, né?
O planeta Terra não consegue seguir a seta do tempo, da moleza para a dureza, porque ele está orbitando uma estrela que está emitindo energia o tempo todo, certo? Mas a seta do tempo, esse princípio Apurinã, da dureza para da moleza para dureza, ele vai dar um jeito de transformar gases em sólidos. E é isso que o DNA é. O DNA é um sólido, um cristal, feito de gases à temperatura ambiente. Isso é uma proeza química que não está na explicação da entropia do Schrödinger, né? Porque a reatividade entra nisso, né? As moléculas estão se formando porque elas são reativas, o oxigênio, a camada atômica, isso tudo. Agora, o DNA é uma molécula inerte. Ele consegue se juntar de um tal modo que é como se fosse a dureza, a força, digamos assim, né? A força da seta da moleza para a dureza, dizendo, nós vamos dar um jeito de transformar o que está mole em duro, quer queira ou quer não. Até enquanto houver sol brilhando ali, que está mandando energia para cá, nós vamos transformar o gás em sólido, quer queira, quer não. E aí, isso em termos matemáticos, né? O corpo humano tem 10 trilhões de células, ou seja, 20 trilhões de metros de DNA. Um corpo humano, estamos falando de 8 bilhões de humanos, portanto, 10 milhões de anos-luz de um fio de DNA, só dos humanos. Se a gente expandir isso para as outras espécies, já vivas ou extintas, essa proeza química chamada DNA, que transforma gás, que transforma mole em duro, essa proeza química de todas as espécies vivas vai dar um número indizível, né? E esse número seria capaz de dar volta no planeta, no universo, né? De 10 a 40 metros. Daria 1 quatrilhão de voltas no universo. Essa proeza química, né? Do DNA. Olha só que doideira, né? Por que eu estou retomando isso? Porque pensar no DNA na lógica da moleza para dureza me parece mais interessante para pensar a própria evolução cósmica do universo, né? Então, eu proponho isso no livro, inclusive trago essa definição do Albert Szent-Györgyi, que eu acho bem interessante e combina com o que muitos indígenas estão falando, né? Essa coisa das coisas vivas, a vida ser um elétron procurando um lugar para descansar, é um conceito que ele é mais abrangente de vida, né, do que o se reproduzir, ter variabilidade genética e se alimentar, né? Ainda que não dê para definir, muitas coisas fogem a essa definição. Então, esse é o tipo de exercício que dá para fazer quando a gente começa a tensionar, especulativamente falando mesmo, que a filosofia faz, mas só que feita também por cientistas não diplomados, né? A gente não precisa estar nesse campo. Mas é um trabalho que conceitos que o mundo indígena traz servem para nos ampliar visões que podem, inclusive, facilitar a dimensão que a própria ciência física tem, ou a cosmologia tem, né? Dá para fazer isso com o tempo, eu proponho, assim, outros exercícios, né? E aí, claro, pensar na redefinição da ideia de vida, então ainda aquele eixo conceitual, né? Essa grande árvore da vida aí mostra isso. Esse desenho mostra o que é parentesmo cósmico, né? Coisa que o mundo indígena sempre está falando. A gente é parente. Também entro no aspecto da filosofia da mente, o que significa, por que eu posso dizer que se pensamento é troca material, que as raízes trocando informação com as redes micorrízicas também estão pensando, né? Isso, felizmente, quando eu estava escrevendo o livro, não. Hoje em dia isso está mais difundido, né? De que as plantas, pareceu um incêndio na ponta da floresta, a informação chega, e as plantas já começam a produzir quilômetros para dentro, enzimas para reforçar o seu tronco para o incêndio que vai vir, né? Então, você tem uma rede de comunicação infrassolo aí, que é cerebral, né? E o Emanuele Koch, que é o filósofo italiano, que está escrevendo junto com a Ailton Krenak, ele fala isso, as plantas são a coisa mais evoluída que você pode pensar, né? Claro, teria as bactérias que estão aí já há muito tempo, mas
desse ponto de vista a noção de que se mover, né, essa noção aristotélica de que se mover é uma coisa muito importante, isso não é nada perto do que as plantas criam, né? Então também tem isso aí no livro. Obviamente a gente entra num aspecto das redefinições de ciência. Tem uma discussão, Thais, interessante, que a gente que eu, nesse caso, já fiz em outros lugares, mas aqui é importante trazer, que é a negação do termo fenômeno. Aí estou falando do Kant mesmo, fenômeno como aquela coisa que acontece fora de você, mas que deve ser interpretada pela visão. Então, no mundo indígena, e inclusive para ampliar, não sair dessa casa da filosofia, se usa a palavra acontecimento, mas também tem o próprio Deleuze e Guattari vão falar em acontecimento nesses termos, né? Acontecimento vale para coisas muito maiores. Então, eu tenho evitado usar fenômeno pela sua matriz kantiana, não preciso nem falar dos casos de racismo do Kant, não é nem isso, é só matriz filosófica mesmo, né? Então, tenho evitado usar fenômeno natural, que é um pleonasmo quase, e usado acontecimento, porque acontecimento vale para tudo. Acontecimento vale para a diáspora africana, vale para um raio que caiu, vale para uma poesia escrita, né? E um acontecimento é a obra da investigação científica, né? Também esse exercício conceitual. Tudo eu estou falando dessa regeneração conceitual aí, né? E a parte didática, né? Nesse sentido, eu faço esse exercício nesse artigo com a lógica do Freire, né? Que todo mundo diz, se eu não ensinei, então não aprendeu, né? Por que ensino e aprendizagem estão juntos, né? No brocar do Freireano, né? Eu ensinei, mas ele não aprendeu, né? E o Freire vai dizer, não, se você não ensinou, ele não aprendeu. Eu brinco com isso nesse artigo para colocar a noção ameríndia e dizer, não, tudo ensina o tempo todo, né? Ou seja, se você aprender é porque alguém te ensinou, humano ou não, querendo ou não querendo, né? Dotado de consciência do ato de ensino ou não. Você está aprendendo o tempo todo, e a gente sabe disso. Aprende com coisas não humanas, aprende com contra-exemplos, né? Também é uma brincadeira conceitual, né? A segunda linha é educacional, eu cito brevemente esses dois artigos que estão saindo. A gente está defendendo, nesse com a Érica que eu citei, a ampliação da ideia de alfabetização científica para uma alfabetização pluricientífica, ou seja, para os currículos, para trabalhar aspectos no ensino de ciências que contemplem outras ciências, né? Isso está nesse artigo da Investigações. E no lado esquerdo aqui, né? Acabou de ser publicado esse artigo, que é uma experiência que a gente fez considerando considerando essa ciência intuitiva, que a Anna Tsing chama de ciência cinética. É uma ciência que se dá na intuição. E a gente defende que a ação docente é uma ciência. Ciência, essa ciência intuitiva, porque o professor está tomando decisões o tempo todo. Se abre a porta, se não abre a porta, se deixa sair, se não deixa sair, se seleciona um exemplo. Isso requer conhecer uma ecologia ali daquela sala de aula, que quanto mais eu conheço, mais eu sou capaz de tomar essas decisões. A gente parte dessa premissa para analisar aulas de alguns professores e fazendo essas perguntas não óbvias, né? Para saber por que você fez isso. E esse processo mnemônico que o professor vai trazendo vai mostrando como que é a maquinaria por trás dessa ciência cinética, né? Então, é trazendo prerrogativas que são de um outro universo epistemológico para pesquisa e ensino, né? E aí, por fim, a regeneração ambiental mesmo, é o projeto que eu vivo na minha casa, é uma instalação científico-artístico regenerante, que é toda aquela coluna que não é a ciência de Estado. É um projeto para acompanhar a regeneração natural das florestas com consultoria Guarani, algumas espécies, observar como que essas espécies tomam conta do concreto, né? E como que ela se dá. Então, o chamando de revida, ele pega uma área urbana com ruínas, né? Deixa a ruína para fazer o acompanhamento e extrair dados sobre isso, né? Tem alguns videozinhos aí. Esse é o site, só para mostrar que esse site, eu não tenho atualizado muito ele, porque a vida de professor universitário é tensa, né? Então tem várias coisas nesse site aí, tem as fotografias, né? Tem um acompanhamento artístico fotográfico, digamos assim, que está no site, ou no Instagram, né? Tem os dados, a estação meteorológica está funcionando, vai completar 1 ano daqui a pouco. Eu quero comparar esses dados com outras coisas, com
coisas menos científicas. Aqui tem um videozinho curto da construção desse projeto. Eu não vou passar também, depois vocês olhem lá, porque, por causa do nosso tempo. Mas o projeto está pronto. Ele começou com esse terreno aqui, e agora ele já está com a casa container, né? São containers, né? Também pensando nessa dinâmica. Então, é uma terceira linha, uma linha mais de operar na carne do mundo, né, digamos assim. E tem esse livro está sendo publicado lá. São 3 livros, eu estou chamando de Trilogia Infinita do Guapuruvu. São 3 livros com diferentes perspectivas, né? Tem um narrado em terceira pessoa sobre acontecimentos da vida, tem não sei dizer nem que pessoa é, porque não sei dizer mesmo. Que ele está muito mais no campo do telúrico, não, do idílico, né, e dos sonhos e das miragens, né? E tem um em primeira pessoa que é o próprio Guapuruvu narrando. Eu já estou com 60 capítulos escritos, mas publicado ali deve ter uns 20. Eu estou esperando para. Eu não consigo publicar com disciplina, eu tenho que parar e aí escrever mais um tanto. Mas já tem um tanto já escrito. Então é isso, aí eu deixei aí uma síntese para a gente conversar das principais coisas que eu falei.